E fiquem atentos porque assim que as aulas, né, forem sendo ministradas, ao todo serão 6 aulas de nivelamento de anatomia, tá? Então, para cada sistema, que a gente vai discutir ao longo dessas seis aulas, né, dessas 6 sextas-feiras, vocês terão uma avaliação, tá? Uma prova online, valendo 10 pontos para cada sistema, tá? Então, vocês vão ter uma média, ao final, correspondente à nota de anatomia e fisiologia humanas, tá? E cada sistema também tem uma nota em separado, tá? Então, vocês precisam alcançar pelo menos, assim como as outras avaliações que vocês fizeram online, vocês precisam alcançar o valor de 7, né? A média 7, para conseguir passar na disciplina, tá bom? E aí, ao longo das semanas, dependendo da nossa disponibilidade, eu também posso disponibilizar para vocês algumas recuperações paralelas, tá? Então, fiquem atentos à plataforma. Então, cada sistema ministrado vai ser uma avaliação. Ao final desse processo, vocês têm uma nota final, aí, uma média final, correspondente ao nivelamento de anatomia e fisiologia, porque estamos no curso de nivelamento, então a gente não vai conseguir ver todos os sistemas, mas aí, normalmente, eu separo os sistemas mais importantes e que, com certeza, são sistemas que vocês vão, enfim, ou devem já estar analisando aí nas aulas práticas de vocês com a professora Luísa, tá? Bom, então, o primeiro sistema que nós vamos avaliar hoje é o sistema digestório, tá? Então, vou começar a compartilhar com vocês a minha janela. Bom, então hoje a gente começa a falar sobre o sistema digestório. Espero que todas estejam me ouvindo muito bem. Qualquer dúvida, sinalizem ou coloquem no chat que eu interrompo a aula para tirar alguma dúvida. Acredito que todo mundo conseguindo ver direitinho, né, com relação ao sistema digestório. Bom, então o sistema digestório, tá? Ele é um sistema importante no que nós chamamos de processamento dos alimentos, ou seja, tudo aquilo que a gente consome durante a nossa alimentação, a nossa rotina de alimentação diária. E o sistema digestório vai ser um sistema importante para o processamento, tá, desse alimento. Ou seja, para que eu consiga transformar os macronutrientes, né, as moléculas grandes que compõem os principais alimentos construtores, reguladores, energéticos, né? E aí eu estou falando de carboidratos, eu estou falando de proteínas, de gorduras, né? Que nós já vimos lá no início, em citologia, que são moléculas, biomoléculas importantes, que fazem parte do processo de construção, né, dos organismos vivos, né? Então, as nossas células são formadas por proteínas, são formadas por gorduras, né? No caso da membrana plasmática. A gente utiliza, né? Nossas células utilizam os carboidratos para a formação, né, da energia em forma de ATP, para as atividades que vão acontecer dentro da célula. Então, a nutrição, a alimentação, ela é um processo importante, porque no processo de alimentação, nós temos aí a digestão, nós temos a degradação, né, a separação dessas substâncias através do processo digestório e a absorção desses nutrientes que são importantes para o processo de construção do corpo, no caso dos músculos, né? No caso também da calcificação dos nossos ossos e dentes, né? Na absorção de sais minerais, com relação à regulação osmótica, hidrostática, que está ligada à ingestão de água, tá? E também com relação aos processos enzimáticos, que também fazem parte desse processamento do alimento, para que eu consiga decompor esse alimento em micronutrientes que são absorvidos pelas nossas células, né, pelos nossos tecidos. Mais especificamente, tá, pelo lúmen do nosso trato gastrointestinal, tá bom? Bom, então, com relação ao sistema digestório,
e novamente compartilhando aqui, né? Como todo sistema, ele vai ser formado por órgãos específicos, tá? Que vão fazer esse processo, né? Que vão ajudar ao processamento dos alimentos, né? Então, qual é a constituição do sistema digestório humano, né? Então, o sistema digestório humano, ele é composto, tá? Primeiro pelo que nós chamamos de trato gastrointestinal, ou também conhecido como TGI, tá? Que são esses órgãos que vão integrar esse trato gastrointestinal, que seriam a boca, né? O prolongamento ligado à faringe, laringe, o esôfago, né? Que vai ser um tubo que vai encaminhar o bolo alimentar, que veremos aí que o bolo alimentar, ele vai ser formado em 2 etapas, tá? Então, eu tenho tanto a digestão mecânica, que vai ocorrer dentro da boca, e a primeira etapa da digestão química, e depois esse bolo alimentar, num processo de deglutição, tá? Ele vai ser encaminhado via esôfago, através de movimentos que nós denominamos de movimentos peristálticos, tá? Que vão encaminhar esse bolo alimentar para o estômago. E aí, a partir daí, eu começo aí a segunda etapa da digestão química, tá? Onde nós temos aí a associação e a secreção do que nós chamamos de sucos digestivos, né? De sucos digestórios, que serão compostos aí por enzimas que farão parte desse processo aí de degradação, né? De separação em pequenos nutrientes durante o processo digestório, tá? Então, o trato gastrointestinal, ele vai ser formado pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso, tá? Além do nosso trato gastrointestinal, nós temos também aí o que nós chamamos de órgãos acessórios, né? Ou glândulas anexas, que são correspondentes aos dentes, à língua, né? Às glândulas salivares e aos outros órgãos que são anexos a esse trato gastrointestinal, que são importantes para o processo digestório, né? Que vão auxiliar no processo digestório através da produção de substâncias que farão parte desse processo enzimático, desse processo digestório, tá? Bom, então, com relação à constituição do sistema digestório, vou colocar aqui para vocês em forma de apresentação de slides. Isso. Se porventura congelar ou acontecer alguma coisa com relação aí aos slides, vocês me sinalizem que eu reinicio a apresentação, tá? Porque às vezes pode acontecer de ele ficar congelado, tá? Bom, então nós vimos aí que o sistema digestório, ele vai ser composto por esse tubo digestório, que tem aproximadamente aí 9 metros, que é dividido entre a boca, faringe e laringe. Nós temos esse tubo aqui que vai encaminhar o bolo alimentar até o estômago. E aí depois esse bolo alimentar, né, essa segunda etapa da formação do bolo alimentar aqui no estômago, ele será encaminhado para o intestino delgado, tá? Aonde também vai ocorrer um outro processo importante digestório, né, a partir de enzimas digestivas. E depois o final do processo no intestino grosso, aonde eu tenho formação das fezes, que serão encaminhadas aí para o ânus, aonde vai ser eliminado essas fezes através do processo de defecação, tá? E além disso, eu tenho o que nós chamamos de glândulas anexas, tá? Ou de órgãos acessórios ligados ao sistema digestório, tá? Que seriam as glândulas salivares, tá? O fígado, que também vai ser um órgão importante no processo digestório, e o pâncreas, tá? Que veremos também ainda hoje, que é uma glândula que nós chamamos de glândula mista ou glândula anfícrina, tá? Porque ela tanto vai fazer parte do processo de produção e secreção dos hormônios, tá? Dos hormônios pancreáticos, no caso da insulina e do glucagon, e também com relação ao suco pancreático,
que é um suco digestório importante nesse processamento dos alimentos, tá bom? Além também dos dentes e da língua, que também vão compor aí e que fazem parte aí do que nós vimos na primeira aula, ligada ao sistema estomatognático, tá? Que está ligada aos dentes e também a ATM, que seria a articulação aí temporomandibular. Bom, e aí quais são as funções do sistema digestório, tá? Então, o sistema digestório, ele tem como função a digestão, ou seja, a degradação do alimento, ou seja, a transformação dessas macromoléculas. E aí eu comentei com vocês com relação às proteínas, que podem ser tanto de origem animal como de origem vegetal, os lipídios, tá? Que são as gorduras, os polissacarídeos e os disacarídeos ligados aos açúcares, tá? Ou seja, amido, com relação também à glicose, tá? Em moléculas menores, ou seja, a transformação de proteínas em aminoácidos, os lipídios, que são as gorduras, em ácidos graxos e glicerol, e os polissacarídeos, que são os açúcares, né? Também conhecido como glicídios, em monossacarídeos, no caso da glicose, para que o nosso corpo consiga absorver esses nutrientes que serão encaminhados para as nossas células, tá? Via interstício, que veremos um pouquinho mais para frente lá em sistema circulatório, e esses nutrientes serão absorvidos, tá? Pelo nosso organismo, para que o nosso organismo consiga manter o que nós chamamos de homeostase, né? Então, a alimentação é muito importante, tanto para que a gente consiga ter o combustível necessário e importante para a produção de energia, né? No caso da oxidação da glicose lá pelas minhas mitocôndrias dentro das minhas células, como também a absorção de sais minerais, de aminoácidos, né, de ácidos graxos e glicerol e de água para o processo de formação e de manutenção de todos os processos fisiológicos e bioquímicos que ocorrem dentro do nosso organismo, né, dentro do nosso corpo humano. Então, o sistema digestório vai ter essa função importante de digestão, né, de digerir. E aí, essa capacidade que nós temos dentro do processo digestório está ligado também à produção e liberação das enzimas digestivas, que são essas, né, esses compostos proteicos, né, porque todas as enzimas são formadas de proteínas, são conglomerados de proteínas, que se ligam a esses substratos, que se ligam a essas macromoléculas, auxiliando no processo de digestão, de degradação, tá? Então, é muito importante, né? E é importante para o processo digestório que nós tenhamos, né? Que nós temos essa capacidade de produção dessas enzimas, e aí, normalmente, essas enzimas são produzidas aí pelo nosso retículo endoplasmático rugoso, que nós vimos isso na parte de sistema, na parte de citologia, né? Ou seja, dentro da célula, importante para o processo aí de digestão, né? Porque vimos que temos organelas importantes, chamadas de lisossomos, que fazem esse papel aí de digestão dentro da célula, né? Então, tudo que acontece dentro da célula é o que acontece dentro do nosso corpo, tá? Então, até aí, tranquilo, né, gente? Qualquer dúvida, podem sinalizar, tá bom? Bom, então nós vimos aí, então, que o sistema digestório vai ser formado pelo trato gastrointestinal, ou também conhecido como TGI, tá? E os órgãos que integram esse TGI são a boca, tá? E aí, dos órgãos acessórios, nós temos dentro da boca os dentes, a língua e as glândulas salivares, tá? E aí, nesse prolongamento do trato gastrointestinal. Gastro é porque é de estômago, tá, gente? E intestinal por conta aí dos intestinos, né? Intestino delgado e intestino grosso. E aí nós temos aí o encaminhamento através da faringe, laringe até o esôfago, tá? E também tem uma parte ligada à laringe, que seria o que nós chamamos de epiglote,
tá? Que fica fechada durante esse processo de deglutição, e veremos que tanto faringe como laringe também fazem parte do sistema respiratório, né? Então, esse tubo que integra, né, faringe, laringe, esôfago, ele tem aí uma certa compatibilidade, né, digamos assim, com o sistema respiratório. Então, para que o seu bolo alimentar, por exemplo, não seja encaminhado para a sua árvore brônquica, né, para o seu sistema respiratório, essa epiglote se fecha durante o processo de deglutição, tá? E esse bolo alimentar, ele vai ser encaminhado para o estômago através de movimentos que nós chamamos de movimentos peristálticos, tá? Que é o movimento produzido pela musculatura lisa, ou seja, a musculatura que forma e que forra os nossos órgãos internos, tá? Além também das nossas glândulas, no caso do pâncreas, que é uma glândula mista, e também dos órgãos acessórios, no caso do fígado, que é importante na produção da bile, e da vesícula biliar, que é um órgão que vai armazenar essa bile produzida pelo fígado, que é importante para o processo de emulsificação das gorduras, tá? Bom, então vimos aí as funções do sistema digestório, né? Então, primeiro, a ingestão, ou seja, o ato de comer, né? Então, a mastigação, a insalivação e a deglutição fazem parte, né, do processo de ingestão do alimento, tá? Outra coisa importante dentro do sistema digestório é o processo de secreção, tá? Então, eu tenho aí substâncias que são secretadas pelos órgãos acessórios, tá? No caso da bile, pelo fígado, no caso dos hormônios ligados, né, ao controle da glicemia, que é o caso da insulina e do glucagon, tá? E também de substâncias ligadas ao trato gastrointestinal, tá? Ou seja, liberação de sucos digestórios, no caso do suco gástrico, do suco pancreático, do suco entérico, tá? A produção de ácido clorídrico, tá? Pelo estômago, porque veremos também que as enzimas, elas precisam de um pH ótimo para elas conseguirem atuar, né? Então, eu tenho enzimas, por exemplo, de pH ácido, né? Que são aquelas que serão secretadas e que terão função dentro do estômago, né? Eu tenho, por exemplo, enzimas de pH básico, que é o caso daquelas que são liberadas pelas glândulas salivares, né? Eu tenho também enzimas que vão atuar em pH alcalino, né? Que são importantes aí, liberados dentro do intestino delgado. Então, dependendo também do tipo de enzima, eu tenho uma secreção específica que vai auxiliar nesse processo aí de controle do pH desses locais, tá? Do interior desses órgãos que fazem parte do sistema digestório, tá? Outra coisa importante é o processo aí dos movimentos peristálticos, né? Ou seja, a contração e o relaxamento dos músculos, tá? Da parede do estômago, do esôfago, do intestino, tá? Que são importantes para o processo de mistura, tá? Do bolo alimentar com os sucos digestórios, né? O processo de digestão, propriamente dito, que é um processo químico e mecânico de degradação dos alimentos, ou seja, da transformação dessas macromoléculas em nutrientes, né, em micromoléculas. Por quê? Porque durante esse processo de transformação, né, eu vou ter também o processo de absorção, então eu tenho passagem desses micronutrientes, tá, pelos meus tecidos, até o encontro aí das minhas células, para que sejam absorvidos pelas minhas células, e o processo de defecação, que é o processo de excreção, aonde todos os resíduos metabólicos e todas as substâncias que não foram digeridas nesse processo acabam saindo pelo corpo, ou através do processo de micção, né, liberação da urina, ou através da liberação das fezes, tá? No processo de defecação, onde eu tenho liberação das fezes pelo ânus, tá? Bom, e aí dentro do sistema digestório com relação à boca, né?
que é, no caso, o foco de estudo e profissional de vocês da área de saúde bucal, né? Então, aí, no processo digestório, a boca, ela vai ser formada pelos lábios superiores e inferiores, né? E aí eu tenho aí a arcada dentária, e aí eu tenho molares, premolares, incisivos, caninos, que são importantes para o processo de rasgar, né? Os alimentos, no caso das proteínas, né? Os molares e premolares na hora da mastigação, da trituração do alimento, né? Para a formação do bolo alimentar. E logo em seguida o processo de insalivação pelas glândulas salivares, né? Que é no caso das sublinguais, das submandibulares e das parótidas, tá? Que são aí as glândulas importantes no processo de produção da saliva, tá? Que vai fazer parte. Só um minutinho, gente. Alguém deve ter pedido aqui para entrar. Oi, querida. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, sim, tá. Eu vou parar a apresentação e vou colocar de volta, porque, de fato, às vezes dá uma travadinha assim nos slides. Vou voltar aqui. Compartilhando novamente com vocês. Bom, então chegamos aqui no sistema digestório com relação à boca, né? Então, a boca ela vai ser formada, então, né, pelos lábios superior e inferior, a parte da língua, né, que é um órgão importante tanto com relação ao processo de degustação do alimento, né, porque eu tenho as papilas gustativas, né, os botões gustativos, onde eu tenho aí a sensação do sabor dos alimentos, né, então o sabor doce, azedo, salgado, né, o amargo e também o umami, que fazem parte aí dos botões gustativos, os dentes, né, ligados aos caninos, incisivos, molares, premolares, que são importantes aí para o processo de mastigação, de rasgação do alimento, né, da mordida, que é importante para a produção aí do bolo alimentar, da trituração, que é o primeiro processo do processo digestório mecânico, né, que é feito pelos dentes. E aí eu também tenho a formação aqui da gengiva, palato duro, palato mole, com relação à vulva, que está aí próximo aí das glândulas, das tonsilas palatinas. A língua, que é muito importante para o processo de deglutição, né, de empurrar o bolo alimentar no esôfago para que ele seja encaminhado para o estômago. Nesse local aqui embaixo da língua, né, eu tenho aí as glândulas submandibulares, eu tenho as parótidas e as sublinguais, tá? Que são importantes para primeiro também processo de digestão química, né? Porque quando eu tenho o processo de insalivação, ou seja, de secreção da saliva, dentro da saliva eu tenho uma enzima específica chamada de amilase salivar, ou também conhecida como pitialina, tá? E essa enzima, ela é importante para o processo de digestão, né? A primeira digestão química dos carboidratos, tá? Então, quando você come um biscoito, um pedaço de pão, ou um macarrão, alguma coisa que é formada de carboidratos, né? Farinha branca ou farinha de aveia, que você começa a mastigar o alimento e começa no processo de insalivação, a molhar esse alimento com a saliva, tá? Acontece também a primeira etapa do processo de digestão química, através da ação da amilase salivar, ou também conhecida como pitialina, tá? Que é uma enzima específica que vai degradar, que vai digerir os carboidratos, né? No caso do amido. Por isso que o nome é amilase salivar. Ase é do sufixo de enzimas, e amilo, que vem de amido. Então, é uma enzima específica, tá? Que vai atuar nos carboidratos. Depois, com o passar do tempo, tá? Na segunda etapa da digestão dos carboidratos, vai ocorrer lá no intestino delgado, através da ação da amilase pancreática, tá? Que é uma enzima liberada pelo suco pancreático, né? No caso, que é liberado pelo pâncreas, tá? Então, eu tenho aí duas etapas do processo digestório do amido, tá? Primeiro na boca,
através do processo de insalivação, a liberação da amilase salivar, que vai formar esse primeiro bolo alimentar, tá? E essa enzima é uma enzima de pH neutro, porque a boca, né, a saliva, está dentro de um contexto onde a boca é um pH neutro, tá? Um pH aí em torno de 7, né? 7 alguma coisa, porque tem isso, né? A escala de pH eu tenho de 7 até 0, que seria o que vai diminuindo o pH, que é um pH mais ácido, e quando vai se aproximando do 14, esse pH vai passando de neutro até chegar no básico ou alcalino, né? Então, dependendo do tipo de enzima, eu tenho um pH ótimo e uma temperatura ótima para que essa enzima consiga atuar como um catalisador biológico, né? Ou seja, o processo de aceleração do processo de degradação desse alimento, né? De digestão dos alimentos é através das enzimas, tá? Bom, então a boca, ela vai ser formada pelo palato duro, pelo palato mole, pela língua e pelo frênulo da língua, que é aquela pelezinha que tem embaixo da língua, né? Os dentes, que são importantes para o processo de mastigação, e a úvula, que durante o processo de deglutição, ele se projeta, tá? Impedindo que a comida, né, que o alimento vai parar nas vias aéreas, né, que vai parar no nariz. Então, por isso que a úvula, aquele cilinho lá embaixo, ele auxilia nesse processo de evitar que eu tenha essa broncoaspiração e a entrada do alimento para dentro do nariz, tá? Bom, com relação, né, aos dentes e ao processo de insalivação, tá? Vão ser importantes porque aí eu tenho a formação, né, da primeira etapa da digestão mecânica e da digestão química, formando o que nós chamamos de bolo alimentar, tá? E aí, no processo de deglutição do bolo alimentar, eu tenho o auxílio da língua, tá? Que serve para amassar o alimento e também para sentir o sabor do alimento, né? Para detectar o sabor através do paladar, tá? Então, nós temos aqui, né, molares, premolares, caninos incisivos, que você já deve ter visto isso com a professora, né, Luísa, com relação à formação do dente, né? Então, dos tipos de dentes presentes nas arcadas dentárias, né, aquelas arcadas dentárias completas, que são da dentição permanente, né? Nós temos aí os incisivos, que são importantes para cortar o alimento, são 4 por arcada, né? Então, arcada superior, arcada inferior. Eu tenho os caninos, que são importantes para perfurar o alimento, que são 2 de cada. Os premolares e os molares, que são importantes para o processo de trituração do alimento, tá? Então, dos premolares eu tenho 4 por arcada, e dos molares eu tenho 6 por arcada. E o dente vai ser formado, né, pelo esmalte, que seria essa parte dura e calcária que recobre a coroa do dente, né, que é essa superfície aqui do dente. Eu tenho a dentina, que é a camada formada por tecido conjuntivo, né, que vai ter irrigação, inervação, e a parte aqui da polpa, né, que ela vai ser rica em vasos e terminação nervosa. A dentina vai ser a parte ligada ao preenchimento, né, do dente, e normalmente os dentes eles estão encaixados no que nós chamamos dos alvéolos, né, da mandíbula e das maxilas. Veremos mais para frente que é um tipo de articulação imóvel, né, chamada de gonfose, e aí eles estão aí aderidos, né, estão aí dentro da cavidade aí dos alvéolos mandibulares, né? Então seriam aí as partes do dente, né? Com relação às glândulas salivares, né, nós temos aí 3 pares de glândulas salivares que estão conectadas à boca por ductos, né, ou seja, por canais bem fininhos. Então nós temos aí 2 sublinguais, 2 submandibulares e 2 parótidas, tá? Que são importantes para o processo de liberação da saliva, que nós já vimos que é importante no processo de mastigação e insalivação para a formação, né, da primeira etapa do bolo alimentar. Dentro da saliva, eu tenho uma
enzima chamada de amilase salivar, tá? Então, a saliva, ela é composta por água, sais minerais e pela enzima pitialina, ou também conhecida como amilase salivar, tá? Ela vai atuar em pH neutro, e aí o alimento que é ingerido, tá? Ele vai ser mastigado e ensalivado, tá? E aí a saliva e os dentes vão produzir o que nós chamamos de bolo alimentar, tá? E a saliva é um tipo de enzima que atua em pH neutro, tá? Porque é o pH da saliva, né? A boca tem pH neutro, né? O sangue também tem pH neutro, veremos aí um pouco mais para frente na parte de sistema circulatório, tá? Então, a mastigação, ela vai ser essa ação mecânica dos dentes sobre o alimento, fazendo o processo de trituração do alimento. E a insalivação é a ação da saliva, que é produzida pelas glândulas salivares, umidificando o alimento, promovendo também a digestão do amido, tá? Então, o amido, ele vai ser quebrado, ele vai ser degradado, tá? Pela amilase salivar, transformando isso em maltoses, né? Então, eu pego uma macromolécula, um polissacarídeo, e vou dividir esse polissacarídeo em vários disacarídeos, que é o caso da maltose, tá? Isso sempre em pH neutro. E aí eu tenho a deglutição do bolo alimentar e encaminhamento desse bolo alimentar, tá? Pelo esôfago através dos movimentos peristálticos, tá? Então, os músculos que formam o esôfago, né, o tubo do esôfago, eles se contraem e se relaxam e esse bolo alimentar vai sendo empurrado para chegar até o estômago, tá? E aí, nesse local aqui, ó, eu tenho a orofaringe, a laringofaringe, tá? E aquela válvula cartilaginosa chamada de epiglote, tá? Que durante o processo de deglutição, ela é fechada, tá? Para evitar que o alimento seja broncoaspirado, tá? Então, porque essa situação aqui, ó, da laringe e da faringe, também fazem parte também correspondente ao encaminhamento do ar através das vias aéreas, né, para o sistema respiratório. Então, por isso que é muito importante essa separação, tá, entre o tubo digestório gastrointestinal com relação ao sistema respiratório, tá? A laringe também é importante, porque na laringe eu tenho as cordas vocais, que são importantes para o processo de vocalização, né? De liberação do som, no processo de vibração, né, das cordas vocais que estão contidas lá na laringe, tá? Bom, e aí, quando, né, esse bolo alimentar ele vai sendo encaminhado pelo esôfago, então o esôfago ele é um tubo muscular que tem aí por volta de 25 centímetros, que vai ligar a faringe ao estômago, tá? E aí essa parede muscular do esôfago, através dos movimentos peristálticos, através do peristaltismo, tá? Vai encaminhar o bolo alimentar em direção ao estômago, através de contrações ritmadas, tá? Chamada de movimentos peristálticos, né? Então, o peristaltismo, ele vai ocorrer sempre ao longo, tá, dos órgãos, do tubo digestivo ou digestório, tá? Porque o movimento peristáltico, ele também vai ser importante para fazer a mistura desse bolo alimentar com os próximos sucos digestivos, tá? Ou sucos digestórios. Então, além do impulsionamento, né, desse bolo alimentar ao longo do tubo digestório, ele também é importante porque ele ajuda a amassar o alimento, né? Que também é uma outra parte importante da digestão mecânica, né? De mistura e amassamento do alimento. Bom, então a faringe e o esôfago são importantes porque quando o alimento ele vai ser deglutido, ele passa da boca para a faringe, da faringe para a orofaringe e a laringofaringe, e aí vai ser impulsionado até o esôfago, que vai ser encaminhado para o estômago, tá? E aí vimos aí que o estômago,
Desculpa, que o esôfago ele é esse tubo muscular, né, situado abaixo da traqueia, que vai auxiliar, né, o processo de encaminhamento para o estômago, tá? Além também de secreção de muco, e também veremos que tem uma conexão aí com o diafragma, tá? Que é um músculo importante que veremos aí na parte do sistema respiratório, que é um sistema também que veremos nesse módulo de nivelamento da anatomia, tá? Bom, o estômago, ele é um saco, tá? Que tem um fundo. E aí temos aqui também a incisura cardíaca, onde vai se conectar, né? Ligados aí ao esôfago. E também eu tenho conexões aqui, ó, com o canal pilórico para o duodeno, né? Então, vocês percebam que os órgãos importantes do sistema digestório, eles estão todos conectados, tá? Existe uma conexão entre eles, porque o bolo alimentar vai sendo encaminhado por esses tubos, né? Do tubo digestório de um local para outro no processo de digestão, tá? Então, eu tenho o fundo do estômago, tenho o corpo, que é essa parte aqui, ó, mais dilatada, tá? Do estômago. E aí eu tenho uma incisura angular, uma curvatura maior e menor, tá? O antro pilórico, que é essa região aqui, ó, é a parte pilórica, que vão ser aqui uma conexão com o piloro, que é uma parte também de abertura e fechamento, que vai dar encaminhamento para o duodeno, tá? Que seria a primeira parte do intestino delgado, né? Que o intestino delgado, a gente vai ver isso mais para frente, ele vai ser subdividido entre duodeno, jejunum e íleo, né? Então, são 3 partes aí do intestino delgado. Bom, com relação ao estômago, tá? Então, ele vai ter 4 regiões importantes, que nós chamamos aí de cárdia, fundo gástrico, o corpo gástrico e a parte pilórica, tá? Outra coisa importante é que as paredes que formam, tá, o estômago, elas são formadas por essas pregas, tá? E eu tenho aí formação dessas pregas por células que são importantes para o processo de secreção de substâncias dentro do estômago, tá? Que fazem parte do primeiro processo de digestão mecânica das proteínas, tá? Então, as proteínas, elas são digeridas dentro do estômago, tá? Que ele vai ser um órgão, tá? De pH ácido. Então, as proteínas que digerem, né? Que degradam proteínas, elas atuam dentro do estômago através da acidificação do órgão, tá? Então, aí eu tenho aí as glândulas mucosas, porque eu tenho liberação de muco, que é importante para a proteção e para a lubrificação do órgão, né? Para que esse suco gástrico, né? Ele não cause ulcerações, nem, enfim, ferimentos, né? Naquele local, porque o ácido, normalmente, ele corrói, né? Os tecidos. As células principais e parietais, que são importantes para a liberação de ácido clorídrico, tá? Então, no caso aí do estômago, também tem liberação de um ácido, que é importante para a diminuição do pH dentro do estômago, e das células G, que são importantes para a liberação aí do suco gástrico, tá? No caso das enzimas ligadas ao pepsinogênio, que é um zimogênio que será que vai ser ativado pelo ácido clorídrico, formando uma enzima chamada de pepsina, tá? Que é importante para o processo aí de digestão das proteínas, tá? Então, as células mucosas vão secretar muco, as células principais vão liberar o pepsinogênio, que seria o precursor da pepsina, tá? Que é uma enzima importante para a degradação das proteínas. As células parietais, elas são importantes para a liberação, para a secreção do ácido clorídrico, tá? Que além de acidificar o estômago e também para fazer a conversão do pepsinogênio em pepsina, também é importante para a proteção, né, da mucosa gástrica, ou seja, esse ácido clorídrico é importante para a eliminação, né, a desinfecção
de micro-organismos patogênicos, tá? E as células G são importantes para a liberação de gastrina, tá? Que é um hormônio importante que vai atuar no processo digestório, né? Porque veremos aí na parte de sistema endócrino, né? Que eu tenho alguns hormônios que fazem parte do controle ligado aí à parte simpática, né? No caso, a parte parasimpática, que é o controle nervoso aí do sistema digestório, tá? E aí as células parietais e principais também são importantes porque elas que vão constituir o que nós chamamos de suco gástrico, tá? Que é um suco formado de água, sais minerais e as principais enzimas importantes para o processo, né, de degradação das proteínas, tá? Bom, então no estômago, nós temos aqui o esfíncter cardíaco, tá? Que ele se relaxa, né? Que ele abre, e o bolo alimentar, ele penetra na cavidade estomacal, tá? Que é dotada por essas células glandulares que nós vimos, né? Que são importantes para produtores de suco gástrico, tá? Que é um suco digestivo que vai atuar dentro do estômago, que vai ser uma substância, né, uma solução que é rica em enzimas digestivas, no caso da pepsina e da renina, e também do ácido clorídrico, que vai ser importante para a manutenção do pH, que é um pH ácido, que é apropriado para o processo digestório das proteínas e também para o processo de eliminação de micro-organismos patogênicos dentro do estômago, tá? Eu também tenho algumas células que revestem, tá? Essa parte interna do estômago, que são as células secretoras de muco, tá? Que são importantes aí para a proteção da ação do ácido clorídrico, tá? Além também de renovação constante das células que vão formar as paredes do estômago, tá? E aí, uma coisa muito importante é que quando esse bolo alimentar, que foi produzido, né, na primeira etapa da digestão mecânica e da digestão química dentro da boca, né, que já passou por um processo de digestão dos carboidratos, que vai ser encaminhado via esôfago para o estômago, tá? E quando eu tenho mistura desse bolo alimentar com esse suco gástrico, né, que vai sofrer a ação dessas enzimas do suco gástrico, que são enzimas de pH ácido, vai ocorrer o que nós chamamos de processo de quimificação do bolo alimentar dentro do estômago, formando o quimo alimentar, tá? Então, o bolo alimentar, ele sofre essa quimificação dentro do estômago por aproximadamente 4 horas, que é o tempo aproximado aí, tá, de digestão das proteínas. Então, as proteínas têm um tempo, demora um tempo para serem digeridas dentro do estômago, tá? E aí, logo em seguida, o esfíncter pilórico se relaxa e esse quimo vai sendo liberado, vai sendo enviado em pequenas doses para o duodeno, que seria, então, aí a primeira parte do sistema digestório, do sistema digestório ligado ao intestino delgado, tá? E aí, quando ele chega no intestino delgado, né, esse quimo ácido, ele precisa sofrer uma ação, tá, de alcalinização desse bolo alimentar, tá? Por quê? Porque no estômago acontece o processo de quimificação, ou seja, a formação do quimoácido. Por quê? Porque o suco gástrico ele é formado pelo ácido clorídrico e pelas enzimas renina e pepsina, tá? Que são tipos de enzimas que vão atuar em pH ácido, pH abaixo de 2, formando o quimo ácido pela ação do suco gástrico, tá? A mucosa gástrica, que nós já vimos aí nos outros slides, que vai revestir o estômago, ela vai produzir esse suco gástrico, tá? Que elimina esses micro-organismos e atua na ação do bolo alimentar, digerindo as proteínas e formando o quimoácido, tá? Então, dos componentes aí do suco gástrico, o ácido clorídrico vai ter como função a eliminação de micro-organismos e ativação das enzimas estomacais, porque esse ácido clorídrico, ele vai favorecer o pH ácido, tá? Ele vai diminuir o pH do estômago.
tá? A pepsina, que é uma enzima importante na digestão das proteínas, ou seja, ela quebra as ligações peptídicas na formação dos aminoácidos, transformando essas proteínas em peptídeos mais simples, que serão absorvidos, tá? Pela mucosa gástrica e também pela mucosa intestinal, tá? E também a renina, que vai ser uma enzima importante, tá? Na síntese da caseína, que é a proteína que forma o leite, tá? Então, o leite, ele é um alimento formado por água, tá? Formado por caseína, que é a proteína do leite, tá? E pela lactose, que é o açúcar do leite, tá? E aí, normalmente, a renina, ela vai fazer parte do estômago dos recém-nascidos, tá? Por isso que os adultos, eles têm, né, um pouco mais de dificuldade no processo de digestão das proteínas do leite, tá? Porque quando você vai envelhecendo, né, você vai saindo da fase lactante para a fase da alimentação, da fase adulta, né? A gente perde essa capacidade que é, enfim, produzida pela renina, tá? E aí eu tenho uma dificuldade na digestão do leite, né? Da proteína do leite por conta disso, né? E até alguns casos do processo de intolerância, né? Ou até de processos ligados aí à dificuldade de digestão aí do leite, né? Por conta da perda dessa capacidade enzimática quando a gente vai crescendo, né? Quando a gente é bebezinho, recém-nascido, a gente ainda tem essas enzimas que são importantes aí para a digestão da caseína, né? Que é a proteína do leite, tá? E aí, logo em seguida, eu tenho o intestino delgado, que também faz parte do trato gastrointestinal, né? Então, seria o maior órgão do sistema digestório, por volta aí de 6 metros. Ele se subdivide em 3 partes, que é essa parte inicial, chamada de duodeno, essa parte aqui intermediária, chamada de jejuno, e essa parte final, que depois vai desembocar lá no intestino grosso, chamada de íleo, tá? O duodeno, que é essa parte inicial aqui, ó, você está vendo que ele tem conexão tanto com o fígado, tá? Através dos ductos e dos esfíncteres. Então, eu tenho ligação do duodeno com o estômago, com o fígado e com o pâncreas, tá? O fígado e o pâncreas, vocês percebam que são essas glândulas anexas, né? Que são importantes na secreção de substâncias, de soluções, que serão encaminhadas aí para o processo digestório, tá? No caso do fígado, o fígado ele vai produzir e liberar uma substância chamada de bile, tá? Que é importante para o processo de emulsificação das gorduras, tá? Que vai ser liberado pelo canal colédoco, tá? E eu também tenho o pâncreas, que é uma glândula mista, que vai secretar o que nós chamamos de suco pancreático, tá? Que vai ser liberado pelo canal pancreático dentro do duodeno, tá? Então, no intestino delgado, eu vou ter 2 eventos digestórios importantes, tá? Primeiro, o processo de quilificação, ou seja, o processo de alcalinização do quimoácido, tá? Neutralização do quimoácido num quimo agora chamado de quilo, tá? Que é o bolo alimentar que está alcalino, né? Que perde essa capacidade ácida. Então, transformação do quimo em quilo ácido, o quimoácido em quilo, tá? E também a absorção dos nutrientes através das microvilosidades intestinais, tá? Então, lá na cavidade intestinal, no lume intestinal, eu tenho células formadas por essas microvilosidades, que são essas especializações de membrana, que nós vimos isso na parte de citologia, que são importantes para o processo de absorção dos nutrientes, tá? Então, no intestino delgado, eu tenho transformação do quimoácido em quilo, tá? Através da ação do suco pancreático, do suco entérico, que também é um suco formado pelos intestinos, né?
Então, o intestino delgado e o intestino grosso também produzem esses sucos digestivos, e também da bile, que é produzida pelo fígado, tá? Então, a bile, ele é uma substância castanha esverdeada, que ela é produzida pelo fígado, porque o fígado é importante no processo de degradação das hemácias velhas, tá? Então, quando nossas hemácias ficam velhinhas, tá? Elas são encaminhadas para o fígado, onde eu tenho a metabólise, né? Eu tenho a destruição dessas hemácias velhas. E aí, quando eu tenho a degradação dessas hemácias velhas, eu tenho formação da bile, tá? Que vai ser encaminhada lá para o intestino delgado, tá? Normalmente, a bile é armazenada lá na vesícula biliar, então também fiquem atentos a isso, tá? Quem produz a bile é o fígado, não é a vesícula biliar. A vesícula biliar, ela vai ser um órgão anexo, um órgão acessório para o armazenamento e posterior liberação, caso, né, o organismo precise digerir essas gorduras, tá? Eu tenho até um hormônio específico chamado de CCK, tá? Ou também conhecida como colecistoquinina, tá? Que ela vai ser liberada e ela vai auxiliar no processo de regulação da liberação aí da bile, tá? Pela vesícula biliar. Então, o quimo, que é esse bolo alimentar ácido, que veio encaminhado lá do estômago, ao penetrar no duodeno, que é essa parte inicial do intestino delgado, ele vai sofrer a ação da bile, que é sintetizada pelo fígado. Então, outra coisa importante, tá? A bile, ela não produz, ela não é formada por enzimas, tá? A bile é formada pelo que nós chamamos de sais biliares, tá? Que são importantes para o processo de emulsificação das gorduras, ou seja, transforma um gotão, uma gota grande de gordura, em gotículas pequenininhas de gorduras que serão aí que vão aumentar a superfície de contato da ação das enzimas que degradam essas gorduras, que são as lipases, tá? Então, a bile meio que ela emulsifica no sentido de que ela pega um gotão, transforma em gotinhas menores e auxilia a ação das lipases, tá? Então, é um processo de emulsificação das gorduras, tá? Então, a bile, que é sintetizada pelo fígado, vai ter essa função. Além também da ação do suco pancreático, que é sintetizado pelo pâncreas, e do suco entérico, tá? Que vai ser sintetizado e liberado pela mucosa do intestino, tá? Que vai formar o quilo. É só um minutinho, gente. Não sei se tem alguém comentando aqui no grupo. Aqui alguém falou no grupo, não sei quem foi, Raquel. Tá bom. Vou voltar aqui. Bom, e aí, após esse processo, então, de quilificação ou de quilificação, tá? Os produtos finais desse processo digestório, que ocorrem lá no duodeno, lá na alça intestinal, tá? Então, uma boa parte da água e dos sais minerais, eles são absorvidos lá pelo intestino, né? Mais precisamente também pelo intestino grosso, tá? Que vai ter aí a ação final do processo de reabsorção de água. Veremos também que no sistema excretor, né, eu tenho absorção de água, de sais minerais, nos túbulos renais, e também tenho absorção de água e de sais minerais lá pelas minhas microvilosidades ou vilosidades intestinais, tá? Que são prolongamentos, que são especializações de membrana, tá? Que aumentam a superfície de contato de absorção do alimento, tá? E dentro dessas microvilosidades, né, eu tenho aí os capilares sanguíneos, que veremos também na parte da microcirculação, que são importantes para o processo aí de intercâmbio dessas substâncias, desses nutrientes, né, da absorção desses nutrientes
Oi, Roberta, pode falar, querida. Roberta? Oi, professora, desculpa. Sim, É pode falar, que eu querida. fiquei com uma dúvida aqui em relação à bile. É porque a Sim, gente, eu não sei se é ignorância minha, mas às vezes a não, gente vomita tanto, né, que às vezes que falam assim, aí sai aquela gosma verde que é a bile, né? E aí a gente melhora, assim. Eu não sei se você está me entendendo. sim, entendi, sim. Então, Quando a nesses gente processos, isso, esses dizem que quando processos a gente ligados vomita sim, quando a pode gente falar. vomita muito, né? E aí, às vezes, chega a vomitar a bile, que é porque não tem mais nada para vomitar. Dizem, né? Não sei se é verdade. Como é que ela volta? Como é que refaz isso? Como é que é essa a minha dúvida, assim, em relação. Mas refaz esse sentido do quê? Da secreção da bile? É o fígado refaz ela, assim, que depois que a gente bota para fora. O fígado tá constantemente produzindo, porque a bile, o que acontece? A bile, os sais biliares, né? Ele é um produto final do processo de degradação, de destruição das hemácias velhas, né? Porque a gente vai ver na parte de sangue, as hemácias, elas são formadas por uma proteína chamada de hemoglobina, e essa hemoglobina, ela tem a junção, né? Ela tem a internalização de um grupamento férrico, de um ferro que fica agregado a esse conglomerado proteico da hemácia, né? Então, quando essas hemácias elas são degradadas, elas produzem, e aí tem todo um ciclo bioquímico, né, da produção da bilirrubina, da biliverdina para a bilirrubina para a produção da bile, tá? Então, quando você vomita essa bilirrubina, essa substância castanha esverdeada, é a bile. Então, o fígado, ele no processo de detoxificação do sangue, né, de renovação dessas hemácias velhas, porque na parte celular, né, as hemácias elas são células anucleadas, então elas têm uma meia-vida pequena no organismo, né? Elas duram em média aí por volta de uma semana, mais ou menos. E aí, como elas estão em constante renovação, elas precisam ser degradadas no fígado. E aí essa liberação, né, dessa formação dessa bile que vai ser encaminhada para a vesícula biliar. E aí, quando você tem uma ingestão grande, por exemplo, de gorduras, eu fui num rodízio de pizza e comi 25 pedaços de pizza de mussarela, que é praticamente ali uma porcentagem pequena de proteína, né? Porque queijo tem proteína, e uma quantidade grande de carboidratos e gorduras, né? Então, pode ser que a sua vesícula biliar talvez em algum momento ela não consiga consiga liberar uma quantidade grande, né, de bile para que você consiga emulsificar essas gorduras, né? Porque a gordura é um gotão, é uma molecona. E aí, para que eu consiga ter ação das lipases, que são essas enzimas importantes para a degradação dessas macromoléculas, para que o meu corpo consiga absorver essas gorduras, né? Porque o meu corpo precisa absorver gordura, porque a gente viu em citologia que as gorduras fazem parte da produção das nossas membranas plasmáticas e também da produção de hormônios, né? No caso dos esteroides, que são os hormônios lipossolúveis, né? Então, as gorduras são importantes, por exemplo, para a formação de baía de mielina, no caso dos neurônios, que veremos sistema nervoso, formação da membrana plasmática, que é a bicamada fosfolipídica, tá? Então, eu preciso digerir gorduras para conseguir absorção. Possivelmente no processo de uma gastroenterite, ou seja, você comeu algum alimento contaminado. Então, consequentemente, você teve uma má reabsorção dessas gorduras pelo seu intestino, por exemplo. E aí, qual é a forma de feedback que o seu corpo tem para você não ficar com aquela pressão de gástrica, não ficar com aquela quantidade muito grande? O que acontece? Vai ficar uma quantidade muito grande de gordura circulando na sua corrente sanguínea. Vai te dar náusea, vai te dar dor de cabeça, você vai sentir aquele bolo no estômago, aquele bolo. E aí, qual é a tendência que o seu corpo tem? De colocar isso para fora, através desse feedback negativo, né? E aí começa a fazer o processo de espasmo, né? O diafragma vai se contraindo para conseguir expelir, começa a ter esse momento peristáltico do esôfago para colocar esse negócio para fora, que é o processo de vômito, né? Por isso você fica nauseado quando você está
ou com uma intoxicação alimentar, uma gastroenterite. Por quê? Porque literalmente o seu intestino não conseguindo absorver e nem a sua vesícula conseguindo produzir essa bile para a digestão. Então, possivelmente, o seu fígado pode estar comprometido nesse caso, né? Porque também tem questões ligadas a problemas hepáticos, né? Enfim, pode também ter algum cálculo, pode ser várias questões ligadas à parte patológica, né, do fígado. Pode ser uma cirrose, pode ser uma degradação do fígado, pode ser um processo de deterioração das células hepáticas, e aí eu tenho uma pequena produção, ou eu posso ter cálculos ligados à parte da vesícula, né, aqueles cálculos biliares, né, e aí eu tenho uma dificuldade de liberação dessa bile, consequentemente eu não consigo absorver, e aí eu coloco para fora. E aí chega um ponto que o que eu coloco para fora já é literalmente o produto de ação do quê? Dessa bile com esse bolo que está sendo colocado para fora, que não foi digerido adequadamente, ou que não foi absorvido de maneira adequada no meu intestino, né? E aí pode sair um resquício aí dessa bile, né? Dessa bilirrubina. Isso já aconteceu comigo há muitos anos atrás, quando eu era criança, né? Eu tinha muito problema de reação alérgica, eu tenho muita... Geneticamente falando, eu tenho uma tendência a ter gastroenterites, né? Por questões múltiplas. E aí eu comprei um biscoitinho, minha mãe comprou para mim um biscoitinho daquele recheado da Turma da Mônica, na época, que era literalmente gordura pura, aquilo ali, gordura trans. Por algum motivo eu não consegui digerir aquilo direito, e aí acabei colocando aquilo para fora, junto com a minha bile, aí sabe aquela coisa castanha esverdeada, porque o meu fígado, enfim, não conseguiu metabolizar, não digeriu direito o meu intestino. E aí, por isso que é importante, né, enfim, que essas questões ligadas ao processo digestório, né, qualquer tipo de anomalia ou de disfunção ligadas às glândulas anexas, ou o próprio trato gastrointestinal, ou até mesmo uma dificuldade do seu intestino de absorção também. Por isso que é muito importante a gente manter nossa flora intestinal, a gente manter as nossas microvilosidades em dia, porque o intestino renovado, reconstituído, absorvendo bem, é literalmente um segundo cérebro, né? Tem os nutrólogos e os nutricionistas que falam que o nosso intestino é um segundo cérebro. Então, tudo funciona bem. Então, quando o nosso intestino não funciona bem, quando o nosso fígado não funciona bem, nossa vesícula não funciona bem, aí começa a causar esses problemas ligados à má digestão, enfim. E esses processos ligados aí a gastroenterite, intoxicação, entendeu? Sim, processos de inflamação, porque tem isso, né? O corpo também tem isso. A gente já vê na parte de drenagem linfática também, de vaso linfático, que os vasos linfáticos, por exemplo, eles também ajudam a gente a absorção dessas gorduras, né? Então, não somente o intestino delgado, através dessas microvilosidades, é que absorve as gorduras, tá? Os nossos vasos linfáticos, né? O nosso sistema linfático também ele auxilia nesse processo aí de absorção das gorduras, tá? Então, uma boa drenagem linfática também ajuda nesse processo de reabsorção das gorduras também, tá? E fora também retenção de líquido, essas coisas que a gente vai ver na parte de drenagem linfática, tá? Então, os vasos linfáticos também nos ajudam nesse processo, tá? E por isso que a bile é tão importante, porque a bile, ela vai fazer esse processo de emulsificação dessas gorduras, para que essas gorduras aumentem a sua superfície de contato com as enzimas que são capazes de digerir gorduras, que são as lipases, tá? De lipase, diase e de enzima, né? E de lipo, que significa gordura. Por isso que lipoaspiração, lipoescultura, lipoled, tudo isso tem a ver com o quê? Da retirada de gordura dos tecidos, né? Das nossas células adiposas, para que a mulher fique com o abdômen sarado, né? Fique tanquinho, papapá, é quando eu tiro gordura do meu corpo. Mas tem que tomar cuidado, né? Porque a gordura é importante, né? Para isolamento térmico, é importante para a formação das minhas células. Então, assim, consumir gorduras e gorduras de boa procedência é importante, sim, para o nosso corpo, para o nosso organismo, né? São nutrientes importantes no processo de regulação. Formação de baía de mielina no nosso neurônio. Como é que o nosso neurônio, por exemplo, vai fazer sinapse química se eu não tenho essa gordura que isola, que é isolante elétrico lá do meu axônio, né? Então, existem alguns mitos
ligados à parte alimentar, né? Que, não pode comer gordura para não engordar, que não sei o quê. Mas a gordura também é importantíssima. Mas vamos pensar em gorduras boas, né? Não gorduras trans, gorduras que são calorias vazias, que não são metabolizadas pelo corpo, né? Porque o nosso corpo, a segunda via de ativação, de produção de, por exemplo, de energia é a gordura, né? Então, uma castanha, uma oleaginosa, um azeite extra virgem, um óleo de coco, enfim, um salmão, né? Um peixe que tenha bastante gordura, ômega 3, são muito importantes para o processo regulatório do corpo, né? Então, por isso que é muito importante você comer gorduras boas, né? Como muita gordura, mas que gordura que você come? O podrão da esquina, os churros da carrocinha, né? Batata frita Ruffles, que além de ter gordura trans, é transgênica. Então, assim, não é que você não possa comer esses alimentos eventualmente na sua dieta alimentar, mas é muito importante que você mantenha uma dieta equilibrada, porque qualquer tipo de desequilíbrio também na sua alimentação pode causar algum tipo de deficiência ou desequilíbrio no processo de absorção de nutrientes e também pode sobrecarregar os seus órgãos acessórios, né? No caso da sua vesícula, no caso do seu fígado, também pode sobrecarregar o teu rim, por exemplo, e aí começa a afetar outros órgãos, e aí começa um monte de cascata de problemas ligadas ao processo de má alimentação, sedentarismo, aí entra numa diabetes mellitus, numa diabetes de tipo 2, aí entra no processo de hipertensão arterial, entendeu? De aquela eu sempre esqueço o nome que é uma doença até genética ligada ao colesterol alto, né? Aumento de LDL em relação ao HDL. Então, assim, a alimentação, a gente estuda a alimentação e estuda o processo digestório, porque isso é importante para a manutenção do corpo. Então, você tem que manter o seu corpo bem, o seu corpo em equilíbrio. E para isso você precisa ter uma boa alimentação, isso sempre agregado à atividade física, né? De preferência, uma atividade física regular, que auxilie no processo de déficit calórico, né? Então, para que você mantenha o seu corpo dentro de um certo padrão, não um padrão estético, mas um padrão de saúde, né? Você precisa fazer atividade física, beber bastante água e se alimentar de maneira correta, tá bom? É isso. Por isso que a alimentação é tão importante, é por isso que muita gente, muitas vezes, acaba ficando doente, né? Ou que prolonga o processo patológico, porque não se alimenta direito, né? E a alimentação, ela literalmente, além de você ter um componente nutricional, a alimentação tem esse componente profilático, né? Então, você quer viver bem durante mais tempo e saudável, se alimente bem, né? Mastigue bem o alimento, se alimente de maneira tranquila, né? Acomodado, sem na correria, se alimente de alimentos que, de fato, vão trazer nutrientes para o seu corpo, né? Então, o papel da alimentação é nutrir o seu corpo. E você se alimenta mal, só come porcaria, né? Aí você quer ficar magro, não tem como, você vai engordar. Você não tem força, não tem energia para fazer nada, porque você não se alimenta direito. Não faz uma atividade física. Daqui a pouco você vai envelhecendo, vai começando a ter aquelas que nós chamamos de síndromes metabólicas. Né? Aí daqui a pouco você perder os dentes, aí começa a dificuldade de mastigação, né? A falta da dentição afeta tudo com relação ao processo digestório. Então, assim, a alimentação saudável e a absorção de nutrientes que vão auxiliar no processo de equilíbrio do corpo são fundamentais para uma velhice saudável, né? E uma longevidade, né? Sem correr riscos, né? Tirando questões genéticas e questões congênitas, né? Que são hereditárias de pai para filho, de mãe para filho, mas de resto não tem jeito. Uma alimentação adequada, atividade física faz você prolongar a sua vida, né? Durante mais tempo, né? E de maneira saudável, né? Dentro das nossas possibilidades também, né? Isso, claro. Tá, gente? E aí, assim, eu comentando com vocês que, por exemplo, aqui nessas microvilosidades, né? Eu tenho esses capilares. Então, tanto os capilares sanguíneos como os capilares linfáticos, eles nos auxiliam nos processos aí ligados à absorção dos componentes que formam as gorduras, né? No caso dos ácidos graxos, do glicerol, tá? Além também da absorção de água, sais minerais, que eu comentei com vocês aí, que são dos capilares linfáticos, né? Que nos ajudam nesses processos de absorção das gorduras, tá? Bom, o fígado,
Já comentei com vocês que é um órgão importantíssimo, que vai ter várias funções que a gente vai ver agora, além da produção da bile também, tá? Então, o fígado, ele vai ser formado pelo que nós chamamos desses lobos hepáticos, tá? Que são essas células epiteliais chamadas também de hepatócitos, que são dispostos em torno de uma veia central, que é o que nós chamamos de veia porta hepática, tá? Os hepatócitos, eles secretam essa bile, tá? Que vai entrar nesses canalículos que a gente chama, né? Ou canais intercelulares, que se abrem no que nós chamamos de dutos biliares ou ductos biliares, tá? Que vão se fundir aos dutos hepáticos, direito e esquerdo, que dão origem ao duto hepático comum, né? Que são dutos, seriam tubos, né? Seriam cavidades por onde essa bile vai sendo encaminhada, tá? Então, o fígado, ele é a maior glândula do corpo humano, ele é pesadinho, né? Ele pesa em torno de 1,5 kg, então o fígado dele é pesado, tá? Esses dutos biliares vão transportar a bile, que vai ser sintetizada pelo fígado, tá? Então, mais uma vez, reiterando que a bile não é formada dentro da vesícula biliar, tá? Que é esse local aqui, ó. Esse verdinho aqui, tá? O fígado produz a bile que vai ser encaminhada e armazenada na vesícula biliar, tá? E aí, dependendo do processo de digestão dessas gorduras, a vesícula ela vai se espremer e vai injetar essa bile dentro do duodeno, tá? Eu tenho um hormônio específico, tá? Chamada de CCK, ou também conhecida como colecistocinina, tá? Que ela vai ser produzida pelo duodeno, então o duodeno também vai produzir hormônios, tá? Que são importantes para que eu tenha a estimulação da contração da vesícula biliar, tá? Que vai liberar os sais biliares, né? Que vai liberar a bile lá no duodeno através desse canal, chamado de canal colédoco, tá? E aí, quais são as principais funções do fígado? Produção da bile, que é importante para a emulsificação das gorduras, tá? O fígado também é importante para o processo de detoxificação do corpo, tá? Então, álcool, medicamentos, drogas, tá? São degradadas pelo fígado. Outra coisa importante do fígado é o armazenamento de glicose na forma de glicogênio, tá? Então, o glicogênio é o que nós chamamos de reserva energética do nosso corpo, tá? Então, quando o nosso corpo fica durante muito tempo em jejum, fica muito tempo sem se alimentar, eu utilizo esse glicogênio que fica armazenado no fígado para produção de energia, tá? Até eu conseguir me alimentar novamente. Por isso que eu não desmaio se eu ficar muito tempo, né? Eu não consigo fazer minhas atividades do meu corpo quando eu fico muito tempo sem comer, porque eu utilizo a minha reserva energética que fica armazenada no fígado, tá? Quem faz esse papel de armazenamento desse glicogênio no fígado, tá? É um hormônio chamado de insulina, tá? A insulina é um hormônio liberado pelas células beta, tá? Das ilhotas de Langerhans, que são aquelas que formam o pâncreas, tá? Então, o pâncreas, ele é uma glândula também importantíssima junto com o fígado. Primeiro, o pâncreas vai produzir e liberar 2 hormônios importantes, a insulina e o glucagon. A insulina é importante para o processo de controle da glicemia, ou seja, quando eu tenho uma quantidade muito grande de açúcar na minha corrente sanguínea, eu tenho liberação da minha insulina para conseguir absorver, internalizar essa glicose lá nos meus hepatócitos, produzindo essa reserva energética que é o glicogênio, tá? Em contrapartida, quando eu estou no jejum prolongado e que meu corpo ainda não se alimentou e eu preciso de energia até o meu corpo se alimentar novamente, o meu pâncreas libera um outro hormônio chamado de glucagon, pelas minhas células alfa, tá? E aí esse glucagon, ele vai pegar esse glicogênio e vai quebrar ele em glicose novamente e voltar a jogar isso para a corrente sanguínea, até eu me alimentar de novo. Então, aí são os 2
hormônios do feedback do processo de glicemia, né? Do processo de controle da glicemia, que é o caso da insulina e do glucagon. Vamos rever esses dois hormônios em sistema endócrino, tá? Que é o sistema formado pelas glândulas endócrinas, que são importantes aí na liberação dos hormônios, tá? Outra coisa importante é que o fígado, tá? Ele vai degradar a hemoglobina, ou seja, ele vai destruir as hemácias velhas para produzir a bilirrubina, que é o composto que vai produzir a bile, tá? Outra coisa importante do fígado, que veremos na parte de sistema excretor ou sistema urinário, é a transformação da amônia, que é um resíduo metabólico, tá? Oriundo da digestão das proteínas, tá? Então, quando eu vou digerir proteínas e aminoácidos e tal, eu tenho liberação da amônia, amônia e ácido úrico, né? E essa amônia, ela vai ser transformada dentro do fígado através de um ciclo bioquímico, que eu também não vou entrar muito em detalhe sobre ele, mas é o que nós chamamos de ciclo da ornitina, que vai transformar a amônia, que é uma substância tóxica, tá? Que é um resíduo metabólico tóxico, em ureia, tá? Que vai formar a urina, que é uma substância estéril, tá? Isso também vai acontecer dentro do fígado. Além também do armazenamento de vitaminas importantes, tá? Que nós chamamos aí das vitaminas de cofatores enzimáticos, no caso da vitamina A, da vitamina D, da vitamina E, vitamina K, também são armazenadas lá no meu fígado, tá? Um outro hormônio também importante, que também é produzido pelo duodeno, é a secretina, tá? No caso da secretina, ela vai estimular o pâncreas a liberar o que nós chamamos de suco pancreático, tá? Que também vai ser encaminhado para o duodeno através do canal pancreático. Então, vocês percebam como é que fígado, pâncreas e estômago e intestino delgado estão todos conectados por esses canais, tá? E aí, ao final do processo, né, eu tenho aí liberação do final do processo aí, do que não vai ser digerido e tal, para o intestino grosso, que também vai ter aí 3 partes importantes, né? Que é o colo ascendente, o colo transverso e o colo descendente, tá? E aí eu também tenho essa região aqui do seco, onde eu tenho o finalzinho do seco do intestino grosso, que é o apêndice, tá? Que também nós chamamos isso de órgão vestigial, que nos nossos antepassados herbívoros, né, nos coelhos, enfim, esse apêndice tem uma função específica no processo digestório, mas no nosso caso, ele não tem uma função específica, né? Ele só serve mesmo para dar o que nós chamamos de apendicite, né? Que é a inflamação do apêndice, né? Que é um órgão vestigial, né? E a gente permaneceu com esse órgão, mas ele foi perdendo função ao longo do nosso processo evolutivo, tá? Então, o intestino grosso, ele tem aproximadamente aí 50 centímetros de comprimento, tá? Ele vai ser um órgão importante na parte digestória para a absorção, tá, de água e de sais minerais. Eu também tenho a nossa flora intestinal, que ajuda também no processo de produção de vitamina K e também ajuda no processo digestório, né? Então, esses micro-organismos, né? Essas bactérias da nossa microbiota residente, tá? Então, no interior aí do intestino, eu tenho bactérias e protozoários também, que fazem parte dessa flora intestinal, tá? Que vai degradar, né? Enfim, que vai auxiliar no processo de digestão de substâncias que não foram digeridas, tá? No processo digestório, por conta das enzimas, né? E aí, formação das fezes, que seria a formação do bolo fecal, quando eu tenho absorção máxima de água e sais minerais no intestino. É interessante também destacar outra coisa importante, que não sei se vocês ouviram falar, que é a composição das nossas fezes, tá? Então, normalmente é assim, quando o processo digestório lá no intestino grosso acontece de forma muito rápida, ou seja,
você absorveu, sei lá, bebeu uma água contaminada, comeu um alimento contaminado, não rolou o processo digestório direito, e aí quando você vai defecar, como é que é a composição do seu cocô? É literalmente líquida, né? É a tal da diarreia, da disenteria, que é quando você literalmente libera suas fezes em forma de água, praticamente. Sabe por que isso acontece? Porque passou muito rápido pelo seu intestino grosso, tá? Então, não deu tempo dessa água ser absorvida, tá? Pelo seu intestino grosso. E aí as suas fezes ficam líquidas nesse processo. Quando, de fato, as suas fezes, né? No caso, esse bolo, o restante desse resíduo do bolo fecal, do bolo alimentar, né? Que vai se transformar em bolo fecal. Quando ele fica no tempo certinho dentro do intestino grosso, aí você tem aquele cocô com aquele aspecto saudável, né? A coloração dele, o formato dele, né? A consistência dele fica uma consistência normal. Por isso também que é muito importante a gente absorver fibras durante a nossa alimentação, porque a fibra, ela auxilia nesse processo de absorção de água lá no meu bolo fecal. Então, o bolo fecal, ele fica ainda, entre aspas, molhadinho, né? E aí ele consegue passar pelo reto, pelo ânus, sem causar muito problema, né? Enfim, ele passa tranquilo. Agora, quando as suas fezes ficam muito tempo lá no intestino grosso, que é a tal da constipação crônica, né? Essa dificuldade do processo digestório, né? Quando a sua microbiota intestinal não está legal também, ou quando as suas microvilosidades também não estão legal, e aí fica demorando, que é a tal da prisão de ventre. Como é que sai o seu bolo alimentar? Desculpa, o seu bolo fecal. Ele sai duro, que nem uma pedra, né? Tem gente, então, que tem uma dificuldade que tem que até enfiar o dedo lá para conseguir tirar, literalmente, porque fica tudo duro, fica tipo petrificado o seu cocô, né? O seu bolo fecal, e ele fica super seco, esturricado, né? Ele não passa com facilidade, demora para passar, fica aquilo ali fermentando, né? A minha mãe, por exemplo, ela tinha constipação crônica, né? Tinha muita prisão de ventre, às vezes ficava 3, 4 dias para ir no banheiro. Então, por isso que é muito importante, gente, a ingestão de água e também a ingestão de fibras na sua alimentação, comer muitos vegetais, muitas leguminosas, muitas hortaliças, muita aveia, né? Fibra vegetal, que não é digerida, porque eu não tenho enzima específica que vai digerir celulose, e isso auxilia no processo de formação de um bolo fecal mais molhadinho, né? Consistente, mas molhadinho, entre aspas, que consiga passar de uma maneira mais adequada, né? Sem causar nenhum tipo de dificuldade, ou sei lá, de repente estourar um capilar do reto, do ânus, e aí, sei lá o que acontece, né, hemorroida, essas coisas assim, por conta da prisão de ventre, tá? Então, é isso. Quando o bolo alimentar passa muito rápido para fazer bolo fecal, é diarreia. Quando passa na maneira certinha, no tempo certo, para absorver e tal, fica um pouco de água ali dentro daquele bolo fecal, é o bolo normal. E quando fica muito tempo, tá? No seu intestino grosso, ele é aquela coisa dura, petrificada, preta, que sai em bolotinha, que é o caso, né, para quem tem constipação crônica, prisão de ventre. É por isso que ingerir muita água e muita fibra para fazer um cocôzinho, né, mais interessante, né? Tem até aquele desenho do Irmão de Jorel, não sei se vocês já viram isso, que tem a vovó, né? Sempre esqueço o nome da vovó do Irmão de Jorel, que fala assim, come aveia para fazer um cocô bonito e tal. É engraçado que tem essa referência no desenho, né? Do aumento da ingestão de fibras. Eu já comentei com vocês também do pâncreas, né? Que é uma glândula anfícrina, né? Ou mista, que ela vai ser disposta por grupos celulares chamadas de ácidos pancreáticos, que secretam um suco pancreático, e eu também tenho um grupamento de células que formam o que nós chamamos das células de Langerhans, ou ilhotas de Langerhans, que vão liberar glucagon e insulina, tá? Além também da somastotina e do polipeptídeo pancreático, tá? O suco pancreático, ele é um líquido claro, incolor,
que vai ser formado por água, sais minerais, enzimas e também, gente, o bicarbonato de sódio, tá? Ele também vai ser liberado dentro do suco pancreático, porque esse bicarbonato de sódio que neutraliza a acidez do bolo alimentar que vai ser produzido lá no estômago. Por isso que quando você está com azia, má digestão, o que, que você toma? Né? Um bicarbonato, uma magnésia bisurada, um leite de magnésia, que é formado de bicarbonato, que ajuda nesse processo de neutralização da acidez, tá? Do bolo alimentar que vem do estômago, né? Do quimo, tá? E aí também é importante para poder também fazer a alcalinização, essa palavra é difícil, né? Do intestino delgado para a ação das enzimas do suco pancreático, que são enzimas de pH alcalino, tá? Então, das enzimas pancreáticas, nós temos a amilase pancreática, que é a enzima que vai fazer o segundo processo de digestão do carboidrato. O primeiro acontece na boca, através da ação da amilase salivar, ou também chamada de pitialina. Aí eu tenho tripsina, a quimiotripsina, as carboxipeptidases, tá? Que são essas enzimas importantes para a segunda digestão química das proteínas. Então, a primeira ação enzimática acontece no estômago, pela renina e pela pepsina, e depois no intestino delgado, lá no duodeno, pela tripsina, a quimiotripsina e as carboxipeptidases, tá? Além da ação das lipases pancreáticas e também das ribonucleases e desoxirribonucleases, que são as enzimas que degradam os ácidos nucleicos, tá? Que formam o nosso material genético, né? O DNA, o RNA, tá? E que também faz parte dos alimentos, né? Então, sei lá, uma carne, né, de boi ou de peixe vai ser degradada por essas enzimas, porque eu tenho DNA nas minhas células, né, musculares, célula vegetal, então é uma forma também de digerir, tá, os ácidos nucleicos. Bom, vimos também que o pâncreas vai ser importante na produção, né, de dois hormônios, que é a insulina e o glucagon. A insulina, ela é um hormônio de base proteica que vai ativar proteínas de membrana, tá? Que são importantes, são chamadas de permeases, que vão fazer a promoção da entrada da glicose nas nossas células, tá? Então, é muito importante, tá, a insulina para a metabólise também de gorduras e de proteínas, tá? Porque a gente sabe que tudo aquilo que não é absorvido no processo digestório, ele vai se acumular. Então, quando eu tenho uma ingestão muito grande, por exemplo, de carboidrato, sem digerir, sem absorver, ele acaba sendo transformado em ácido graxo, gordura, que vai ficar depositada no seu corpo, tá? Então, por isso que é muito importante também esse processo de queima, né, dos carboidratos, né, para não acumular em gordura. E o glucagon, que é aquele hormônio que vai atuar no fígado para aumentar o teor de glicose na corrente sanguínea a partir da quebra do glicogênio, que é a nossa reserva energética que fica armazenada no fígado, tá? Bom, e aí agora fazendo um resumão, né? Fazendo aí um quadro, um infográfico, né? E uma tabela de todos os processos ligados ao processo digestório que nós comentamos nessa aula de hoje, tá? Então, a digestão, nós vimos que vai ocorrer em processos diferentes e vai ocorrer em diferentes órgãos, tá? E eu vou ter uma série de transformações, tanto ligadas à digestão mecânica como à digestão química, que vão formar aí o bolo alimentar e a transformação do bolo alimentar em quimoácido e quilo, tá? E aí as partes aproveitáveis são absorvidas pela corrente sanguínea através dos capilares sanguíneos e os capilares linfáticos. Veremos isso na parte do sistema circulatório. E aquilo que não é digerido, que não é absorvido pelo nosso corpo, vai ser processado lá no intestino grosso para a formação do bolo fecal, tá? E também liberação pelo ânus, né,
do bolo fecal pela defecação, tá? Então, o alimento é digerido, tá? Na primeira etapa do processo digestório, eu tenho o processo de mastigação e de insalivação, tá? Que é um processo importante para a transformação do alimento em bolo alimentar, que ocorre dentro da boca, tá? Das secreções envolvidas, eu tenho a saliva, que é de pH neutro, e aí eu tenho a boca e os dentes e a língua, que serão importantes para esse processo de mastigação e também do envolvimento desse bolo alimentar, que vai ser formado dentro da boca pela saliva, tá? Que é liberada pelas glândulas salivares, que nós temos aí 6 tipos, que são as 2 parótidas, as 2 submandibulares e as sublinguais. Depois, eu tenho o encaminhamento desse bolo alimentar pela faringe-laringe, fechamento da epiglote, bolo alimentar que vai ser liberado, né, que vai ser encaminhado via esôfago pelos movimentos peristálticos até o estômago, onde vai ocorrer o segundo processo químico, que é a quimificação, que é a transformação do bolo alimentar em quimoácido, ou seja, esse bolo alimentar que veio da boca, encaminhado pelo esôfago, ele vai ser misturado ao suco gástrico e também ao ácido clorídrico, tá? Que vai ocorrer no estômago. Das secreções envolvidas, eu tenho o suco gástrico, que vai conter as enzimas digestivas do suco gástrico, que é o caso da pepsina e da renina, que são importantes para o processo da primeira digestão das proteínas no estômago, liberação de muco e liberação de ácido clorídrico, porque o pH do estômago é um pH ácido, tá? E aí depois eu tenho encaminhamento desse quimoácido para o intestino delgado, aonde vai ocorrer o terceiro processo de digestão química, chamada de quilificação, que é a transformação do quimoácido em quilo, lá no intestino delgado. E aí esse quilo, né, é formado pela ação da bile, que é formada pelo fígado e armazenada pela vesícula biliar, que é uma substância importante para a emulsificação das gorduras, aumentando a superfície de contato dessas gotículas de gordura para a ação das lipases, que são as enzimas que degradam as gorduras em ácidos graxos e glicerol. O suco pancreático, que é o suco liberado pelo pâncreas e pelo suco entérico, que é o suco do intestino, tá? Que também que é um pH alcalino, pH pH base, tá? E aí eu também tenho nesse suco pancreático, né, o bicarbonato de sódio, que tem essa fórmula química aqui, ó, NaCO3, que ele é importante para a neutralização da acidez do quimo e também mantém o pH básico, que é em torno de 8, que é ideal para a ação das enzimas digestivas, tá? Lá do suco pancreático, e que vão agir lá no intestino delgado, tá? Do suco pancreático, as enzimas, tá? São a tripsina, que são importantes, né, para a degradação de proteínas e polipeptídeos em peptídeos e aminoácidos. Então, a tripsina é uma enzima que se liga no substrato, que são as proteínas, para a formação de peptídeos e aminoácidos no processo digestório, tá? A quimiotripsina também é uma enzima importante para a degradação de proteínas. As nucleases, que são importantes aí para a formação dos nucleotídeos, ou seja, degradação do material genético, né, DNA e RNA. A amilase pancreática, que é importante na degradação, né, a segunda etapa da digestão do amido, que é um polissacarídeo, né, que é um carboidrato, e maltose. E a lipase pancreática, que é importante para a degradação das gorduras em ácidos graxos e glicerol, tá? Bom, e eu também tenho o suco entérico, que também vai ser formada por enzimas digestivas,
E aí é importante destacar que os produtos finais dessa liquificação, tá, são absorvidos pela corrente sanguínea, no caso, pelos capilares linfáticos e pelos capilares sanguíneos, tá? Que estão lá nas camadas mais profundas das microvilosidades intestinais, tá? E aí, do suco entérico ou suco intestinal, nós temos as peptidases, que são as enzimas que degradam peptídeos em aminoácidos, as maltases, que vão degradar a maltose em glicose, ou seja, um disacarídeo em um monossacarídeo, tá? A sacarase, que vai degradar a sacarose em glicose e frutose. A lactase, que vai ser a enzima importante para a degradação da lactose, que é o açúcar do leite, né? E tem até algumas pessoas que são intolerantes à lactose, né? Elas não têm essa enzima ou não produzem essa enzima lactase, que é importante para a degradação da lactose e que isso dificulta o processo digestório, né? Ou pessoas que são intolerantes à lactose, né? Que começam a passar por processos alérgicos, né? Tem até aqueles lactase, né? Que são aquelas enzimas que são vendidas na farmácia. Então, de repente, o cara que é intolerante à lactose come queijo, aí toma aquele lactase para ajudar a digerir a lactose, né? Ou bebe leite, ou toma um sorvete, ou come um bolo, e aí, para auxiliar no processo digestório, ele bebe, enfim, toma um lactase, que é a base de lactase, né? Esses iogurtes sem lactose e tal, se você olhar o rótulo, você vai ver que eles têm lactose sim. Só que junto com a lactose, a indústria alimentícia coloca uma lactase ali dentro, que é uma enzima sintética. E aí ele ajuda o processo de digestão da lactose. Então, você não está bebendo um leite sem lactose, é só um leite ou um iogurte que tem a lactase que ajuda no processo digestório, tá? Depois, se vocês quiserem, por curiosidade, dá uma olhadinha nesses produtos sem glúten, sem lactose, você vai ver lá que o lance não é que não tenha, é que tem a enzima para ajudar você a digerir melhor, ou caso você seja intolerante àquela substância, tá? No processo de digestão. E eu também tenho as lipases, que também são importantes, as lipases entéricas, para a degradação das gorduras, tá? Com relação à regulação hormonal e nervosa do processo digestório, tá? Então, normalmente, né, nessas etapas, elas são controladas tanto pelo sistema nervoso, então veremos aí a parte parasimpática do sistema nervoso autônomo, tá? Que está ligada ao controle da digestão, tanto é que a gente vai ver na parte do sistema nervoso, né, que o sistema parasimpático, ele também é conhecido como rest and digest, né, ou descanso e digestão, tá? E por hormônios que são produzidos pelo estômago, tá? No caso, por exemplo, aí da gastrina, do intestino delgado, no caso da CCK, no caso da secretina também, tá? Que são esses hormônios importantes no processo de controle, tá? Da digestão. Por isso que quando você sente o cheiro de uma comida boa, ou quando você sente um cheiro que é muito familiar da sua infância, uma comida que a sua avó fazia, uma comida que a sua mãe fazia para você quando você voltava da escola, que você sente aquele cheiro, né? Ou quando você come um alimento que te dá uma memória gustativa da infância, né? Você começa o quê? A salivar. Já começa a te dar te dá fome, né? Seu estômago começa a ficar aquele blu, blu, né? Aquele buraco no estômago. Tudo isso é por conta do controle hormonal e dessa sensação nervosa do estímulo externo ligado a esse controle nervoso, tá? Então, do controle nervoso, ele vai controlar tanto a produção de saliva, tá? Por isso que quando você sente o cheiro de uma comida boa, de uma comida da sua infância, você com fome começa o quê? Começa a salivar, né? Eu tô salivando porque eu tô ficando com fome já, tá? Já tá quase 9 horas. E também dos movimentos peristálticos, tá? E com relação aos hormônios, nós temos aí a gastrina, que é um hormônio liberado pela parede estomacal. Então, o nosso estômago libera esse hormônio chamado de gastrina, tá? Então, quando o bolo alimentar chega no estômago,
bate lá no estômago, tá? O seu estômago começa a liberar esse hormônio, tá? Lá na tua mucosa gástrica, e isso aumenta o processo peristáltico, tá? Do estômago. E também aumenta a produção de suco gástrico, tá? Por isso que dizem que não é muito bom ficar comendo chiclete, né? Porque o chiclete dá uma sensação de que você está mastigando, e aí o seu estômago pensa que está chegando o bolo alimentar, porque você está mastigando, está salivando, começa a liberar gastrina, suco gástrico, e no final não chega nada, né? Então, por isso que também não é muito bom comer chiclete, por exemplo, com moderação, né? Porque ele vai aumentar o peristaltismo estomacal e também aumenta a produção de suco gástrico, tá? A secretina, que é liberada pelo duodeno, tá? Que ela vai ser liberada quando esse quimoácido chega no duodeno, tá? E aí aumenta a liberação do suco pancreático com bicarbonato para que eu consiga fazer a neutralização desse bolo alimentar que está vindo lá do estômago, que está vindo o quê? Numa constituição ácida, tá? A CCK, que é também conhecida como colecistocinina, ou também conhecida como CCK, que também vai ser liberada pelo duodeno, tá? Que normalmente vai ser liberada quando eu tenho gordura lá no meu intestino, tá? E aí eu tenho aumento também da liberação do suco pancreático, e a CCK, ela ajuda no processo de liberação da bile, tá? Pela vesícula biliar. Então, também é um controle hormonal ligado à vesícula biliar, tá? E a enterogastrona, que também é liberada pelo duodeno, que também vai ser liberada quando eu tenho gordura lá na parede do meu duodeno, tá? Que vai diminuir a produção de gastrina e diminuir o movimento peristáltico estomacal, porque agora quem está fazendo o processo digestório é o intestino, tá bom? Então, também é importante conhecer e saber a importância e a função do controle hormonal do processo digestório, que é a gastrina, a secretina, a CCK e a enterogastrona, tá? A secretina, a CCK e a enterogastrona são liberadas pelo duodeno e a gastrina pela parede estomacal, tá? Pela célula G do estômago. E aí, no final, tem uma questãozinha também clássica sobre o processo digestório, lá da FUVEST, que eu deixei para vocês, vocês podem fazer em casa depois, tá? Que é uma questão muito interessante, que tem a ver com, para vocês também perceberem como é que o sistema digestório é um sistema importante e que também ele pode cair em vestibulares e, enfim, certames variados, né, concurso público para essa área, que é o seguinte, né, que fala de uma enzima que é extraída da secreção de um órgão, de um cão, que foi purificada, dissolvida numa solução fisiológica, um pH 8, que é um pH básico, né, um pH alcalino, e distribuída em 6 tubos de ensaio, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E aí, nos tubos 2, 4 e 6, que tem essa solução de pH 8, ele colocou aqui no 2 ácido clorídrico, no 4 também ele botou, então no 2, no 4 e no 6 ele botou ácido, né? Ao obter um pH, então aqui ele modificou o pH do tubo de ensaio. Então, do 1 ao 6, na primeira fase do experimento, tudo era pH 8. Depois ele colocou ácido clorídrico no 2, no 4 e no 6, e aí modificou o pH para pH ácido, que é pH 2. E aí ele colocou no tubo 1 e no tubo 2 macarrão, que é um carboidrato, né? Então já é um macetezinho para você identificar como é que é a questão. No tubo 3 e 4 ele botou carne, e no grupo, e nos 5 e 6, ele colocou manteiga, tá? E aí ele colocou o tubo numa temperatura ideal, que é a temperatura do nosso corpo, tá? Que é a partir de 36 graus Celsius. E ele diz que só ocorreu digestão no tubo 1. E aí, vamos lá. E aí, qual é o órgão do animal que foi utilizado? Então, nesse caso, o órgão utilizado foi o pâncreas. Por quê? Porque o macarrão foi digerido no tubo 1, porque possivelmente
No tubo 1, eu tinha uma enzima pancreática, né, do suco pancreático, que é uma enzima de pH alcalino, pH básico, que é 8, né? No 2, o macarrão não foi digerido, porque quando o cara injetou o ácido clorídrico, ele desnaturou as enzimas. E aí o macarrão não teve ação enzimática no 2, e aí ele não foi digerido. No 3 e no 4 também não houve digestão. Por quê? Porque carne é uma proteína, né? Que é digerida no estômago, que é de pH ácido. Só que, nesse caso, no 3, era pH alcalino, então a enzima, né? No caso do suco pancreático, que é digerir a carne, não rolou. E aqui no ácido também não, porque desnaturou a proteína. E a manteiga também não foi digerida aqui. A manteiga também não foi digerida também por conta do ácido clorídrico, tá? E também porque se o macarrão for digerido, ela é uma enzima específica que degrada carboidrato, né? Então, o que degrada carboidrato não degrada gordura, que é manteiga. Então, por isso que só no 1 é que houve digestão. Então, o órgão foi o pâncreas. A alteração esperada. Ah, sim. E qual a alteração esperada na composição química da urina desse cão? Possivelmente, a urina desse cão vai estar cheia de quê? De açúcar, de glicose. Por quê? Porque o pâncreas, além de liberar suco pancreático, ele libera aqueles dois hormônios, que é a insulina e o glucagon. Então, se o cão não tem pâncreas, ele não produz insulina. E aí eu não tenho controle da taxa da glicemia do sangue. E aí essa glicose vai acabar parando na urina, porque o rim não consegue filtrar direito. E qual é a substância que a enzima purificou? Se eu não me engano, a enzima deve ser a amilase pancreática, né? Isso, então tá certo. Então, qual é o gabarito que eu já debati com vocês aqui? Então, na letra A, qual foi o órgão do animal utilizado na experiência? Foi o pâncreas, tá? Porque é um órgão abdominal do cão, uma glândula anexa. Letra B, qual a alteração esperada na composição química da urina de um cão que teve esse órgão removido cirurgicamente? Então, na urina do cão é esperada uma concentração elevada de glicose, comentei isso já com vocês, né? Já que a insulina, que é produzida pelo pâncreas, é que vai controlar a taxa de glicose no sangue, né? E qual é a substância purificada? É o amido, porque ela foi purificada, né? Pela amilase pancreática, que é uma enzima do suco pancreático. Bom, gente, então foi isso. Então, esse foi aí a nossa aula sobre sistema digestório. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham sanado algumas dúvidas com relação à parte digestória, tá bom? Vou finalizar a gravação da aula, porque já fechamos aqui o horário, tá? E aí, assim que essa gravação estiver disponível para mim, eu libero para vocês